Opa, Cirostra no ar, Cirostra no ar. Como estão? Como estão vocês? Rogo para que estejam todos bem. Todos estejam se empenhando cada vez mais em se encontrar. Eu, como sempre, venho trazer aí reflexões a título de incomodar os incomodados. Aqueles que, de repente, não se acomodam com o que está presente no agora, na realidade ao qual consegue perceber nesse instante. A realidade de cada um ela é diferente. Cada um de nós tem uma forma de interpretar, de perceber, de sentir, de expressar, de manifestar a realidade. Então a realidade ela se apresenta de várias maneiras, de várias formas, para cada um dentro do seu cada um. E hoje eu venho trazer uma reflexão com vocês sobre algo que fala comigo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, desde criança. Estive meditando sobre gravar ou não gravar, falar ou não falar, e creio eu que se torna necessário trazer essa reflexão. Por conta de alguns sentidos, de algumas responsabilidades que transcendem, ultrapassam a matéria, ultrapassam camadas dimensionais. Creio eu que algumas pessoas conseguem entender o que eu quero dizer, né, isso que eu estou falando. Mas hoje eu também quero aproveitar e me esforçar no intuito de traduzir de uma forma mais simples, principalmente trazer uma reflexão às pessoas que estão se perdendo na dependência, seja dependência emocional, seja dependência de compulsões, de vícios. Creio que o que eu vou falar aqui talvez vai te ajudar a ter um outro viés, um outro ponto de vista. E talvez, tendo essa informação, tendo esse outro ponto de vista, esse outro ângulo, talvez, no seu tempo, algo vai mudar. É como se fosse uma decodificação, onde as peças elas não caem todas de uma vez. Até porque se isso acontecesse, haveria uma pane. Então, toda a criação, o todo, ele tem uma frequência, uma sintonia, ele cintila, né? De uma forma muito gentil, cuidadosa e sem pressa alguma. E é justamente para que não haja estados de pane. Entenda que eu estou falando do quê? Eu estou falando da fonte. Em outros momentos, eu fui olhar aqui porque eu pensei que tinha parado de gravar. Em outros momentos, eu já cheguei a falar sobre a espiral. Eu me sinto à vontade de considerar que a espiral seria a representação, talvez, se a gente for considerar a necessidade de uma forma de expressão para a interpretação aqui terráquea, né? A espiral talvez seja uma forma de se mostrar isso, né? Então, a fonte, ela cintila, ela funciona de uma maneira muito sutil e é ininterrupto, não para, só vai, sempre em frente, sempre em processo de expansão, sempre, a fonte. Aqui eu coloquei um termo, né, uma palavra que talvez para muitos de nós, falando de mim especificamente, Ciro, né, Ciro, eu me apresento como Cirostra, mas o Cirostra é um personagem criado para ser um comunicador. É como se fosse um codinome. O Cirostra seria um codinome para comunicar através dessa tecnologia. O Ciro sou eu. Ciro, 45 anos de idade,
nascido em 1981, no dia 7 de maio. O Ciro ele precisa de palavrinhas, ele precisa de nomes para meio que se situar, para não ficar uma coisa muito solta, porque quando é algo muito solto, o Ciro tem dificuldade de se firmar. Então há uma necessidade do ego, há uma necessidade desse serzinho aqui que vos fala, que serve como instrumento nesse momento, há uma necessidade pessoal de se colocar um nome. Como assim um nome? Esse termo marreia, né? M-A-R-R-E-I-A, marreia. Esse termo marreia, ele faz referência a uma frequência. Uma frequência. O que seria uma frequência? Dentro da fonte, a fonte ela espere, né? Ela espere. Eu estou usando a palavra expelir para tentar simplificar. A fonte ela espere células, sei lá, átomos, prótons, nêutrons, ela vai expelindo elementos. E cada um desses elementos, eles fazem menção, eles se apresentam como frequências. É como se fosse um timbre, uma vibração. Mas eu quero deixar aqui essa referência de frequência. Então, marreia é uma frequência, né, que traz a ideia de um oceano de probabilidades com o intuito de possíveis firmamentos. Ou seja, probabilidades: mar, areia, mar e terra, o fogo e a água, os elementos, né? No caso dessa frequência aqui, ela tem uma ligação muito forte com o elemento água e o elemento terra, que basicamente tem a ver com esse avatar, Ciro. O avatar Ciro ele é do signo de Touro. E até onde eu pude entender, eu me conecto muito com a terra e também me conecto bastante com a água, né? Então, um oceano de probabilidades com o intuito de construção ou firmamento, né? Cada um de nós tem um propósito dentro da criação. Cada um de nós tem uma participação dentro da criação. Inevitavelmente. Não é uma questão de querer ou não querer. Até porque acima de nós, bem acima de nós, existe toda uma hierarquia de funcionamento. Então, independente de você pensar assim, mas eu não sei se eu estou afim, não é assim que funciona. Mais cedo ou mais tarde, o tempo é muito relativo, mas em determinado momento, não vai ter para onde ir, não vai ter para onde correr. Vai ter que fazer. Hoje eu estou nessa situação. Eu corri para cá, corri para lá e, enfim, estou aqui.